Então vamos lá. Como a gente estava falando, naquele processo de expansão marítima, a gente tinha um grande centro produtor que eram as Índias. E esse centro produtor se expandiu por todas essas rotas comerciais que atravessavam a Ásia Menor, a África, e chegou através da Europa pelo mar Mediterrâneo. Controlando essas rotas, principalmente os povos árabes, tinham acesso à maior rentabilidade desse processo. Mas a gente também viu que o governo português encontrou mecanismos para reverter esse processo, se centralizando politicamente, adotando doutrinas econômicas padronizadas que a gente vai chamar de mercantilismo e iniciando seu processo de expansão marítima com acesso a tecnologias náuticas. E desses acessos você vai ter a conquista de Ceuta, aqui no norte da África, e depois o périplo africano, que foi a travessia do Vasco da Gama até chegar às Índias por toda a costa da África, ok? Enquanto isso acontecia, a gente já viu também que o governo espanhol conseguiu, através de Cristóvão Colombo, um comerciante, um navegador italiano, tá? Até hoje tem uma discussão com essa origem, Gênova ou Veneza, tá? Que ele viesse até a América. Colombo é financiado pela rainha da Espanha e que ele fez essa travessia seguindo uma linha de corrente marítima que já acontece naturalmente pelo movimento do próprio planeta, que ele não sabia. Ao seguir essa linha, ele chega aqui na América Central, indo em direção à América do Norte, ok? E Colombo depois retorna por essa mesma corrente. Essa travessia de Colombo criou uma nova relação política. Por quê? O governo espanhol encontrou um território que traria muitas riquezas. E nesse contato, Colombo encontrou uma série de novas especiarias, como o cacau, tá, o milho. E entre essas especiarias encontrou-se também metais preciosos, o ouro. Essas facilidades e essas riquezas que atraíam tanta gente na Europa, tantos nobres, rapidamente iam se espalhar, e a gente já viu que não havia uma marinha, eles eram mercenários. A pirataria que tanto atrapalhava Portugal, com certeza iria atrapalhar também o governo espanhol. Então o governo espanhol precisava de uma documentação, de uma fundamentação, de que aquele território recém-encontrado, tá, seja de posse real da Espanha. Aí vem uma relação política importantíssima. O rei da Espanha, tá? O famoso casal Fernando e Isabel, o rei Fernando tinha fortes relações com o Papa da época, Alexandre VI, inclusive relações inclusive de dependência econômica de ambas as partes. Haviam acordos muito próximos entre eles. Então foi feita a seguinte condição: por intermédio da figura papal de Alexandre VI, o rei da Espanha pressiona para que seja criado um documento que delimite essa terra para a posse espanhola. Esse documento a gente vai chamar de bula intercoétera, porque é uma bula que separa as duas costas, a costa do litoral africano europeu para as costas do litoral da América, o recém-continente. Essa bula, assinada em 1493, e por ser uma bula, é um documento de orientação da igreja, e não tem instituição mais poderosa, mais influente, tá? E não tem figura ímpar mais nítida de seu poder que o próprio Papa, determina que tudo que tiver a 100 léguas do Cabo Verde será de posse da Espanha, e tudo que tiver a 100 léguas do Cabo Verde para o lado leste será de posse portuguesa. Tudo que tiver a oeste para a Espanha, tudo que tiver a leste para Portugal. O professor sempre fica confuso, leste ou oeste. Vamos fazer um joguinho para você não se esquecer, ó. Leste, Portugal, ok? Oeste, Espanha. Como é que a gente faz para não se confundir, ó? Faz um joguinho vogal, vogal, consoante, consoante. Tudo que tiver a leste vai ser sempre de Portugal, porque leste é consoante, Portugal é consoante, e o leste fica pro lado direito, ó. Todo mundo tá no grupo do WhatsApp das consoantes. E no grupo do WhatsApp das vogais, oeste, Espanha, esquerda. Beleza? Então se eu tô aqui na bula intercoetera, eu olho para a direita dela, é Portugal, é o leste. Eu olho para a esquerda, é oeste, é a Espanha. O que quer dizer que se você pegar a bula intercoetera, o que ficou para Portugal, que está desse lado de cá? Desculpa, o que ficou para a Espanha, que está desse lado de cá da bula intercoetera? Só a América inteira. A Espanha pegou a América inteira
nesse tratado da bula intercoetérea. E a Portugal ficou os territórios já ocupados, tá? E ter que dividir conflitos aqui com a África. Então o governo português, apesar de não ter certeza do que havia nessa divisão, desconfia porque as cartas de navegação não falavam sobre territórios significativos nessa delimitação de 100 léguas. Fora que já havia evidências de que Colombo teria que ter uma travessia muito mais longa pelo tempo que ele levou para retorno. Então, fortes evidências e provavelmente, tá, o acesso a cartas de navegação, aos diários de bordo, lembrando que os mercenários, a pirataria estava envolvida nesse processo, teria levado Portugal a um conflito diplomático e a não aceitação da bula intercoetérea, tendo que ser reassinado o acordo meses depois. O acordo vai ser reassinado entre o governo português e espanhol e a gente vai chamar esse novo acordo de Tratado de Tordesilhas. Em vez de 100 léguas, a gente vai ter agora, ó, 370 léguas. Mas segue aquela mesma linha de raciocínio, ó. Eu passei a linha imaginária do Tratado de Tordesilhas. Tudo que tiver à direita dessa linha, tudo que tiver a leste é de Portugal, tudo que tiver a oeste dessa linha, tudo que tiver à esquerda é da Espanha. A Espanha continua com uma faixa territorial muito maior do que a faixa portuguesa. Mas todas as evidências levam a nós historiadores crermos que o governo português tinha agora sim quase que uma exatidão, uma certeza de que havia encontrado faixa territorial e não como antes na bula intercoetérea. O governo português então tem condições de ocupar essa terra. Qual é o problema? Recursos. Portugal já estava passando por um processo de crise econômica, suas colônias na África e na Ásia já estavam tendo alguns problemas por causa de pirataria, por causa da distância que havia que ter de ser percorrida, e o governo português, sem muitos recursos, ele se prepara para fazer uma grande viagem comercial, que fica sob o responsável, o encabeçado dessa viagem seria Pedro Álvares Cabral. Ok? Então Cabral vai ficar responsável de não trazer uma esquadra, mas de trazer a maior frota já enviada pelo governo português para uma viagem de expansão marítima. O projeto da América para o governo português era um projeto extremamente ambicioso. Tudo leva a crer que a esquadra de Cabral, que veio com muito mais navios e com muito mais estrutura do que a de Vasco da Gama quando foi às Índias, teria que vir aqui com a quantidade de navios necessária para fazer trocas comerciais no continente americano, fazer essas trocas, ir até as Índias e de lá fazer uma grande vantagem comercial e retornar à Europa. Resumidamente, é como se o governo português viesse a seguinte condição, ó. Cabral, tu vai sair com objetos que tu vai fazer trocas comerciais da América, lá tu vai recolher os metais preciosos, as especiarias que tu vai comercializar nas Índias. O que tu ganhar nas Índias será o retorno triunfante para tornar de novo Portugal a grande potência econômica da Europa, quiçá do mundo. Só que o plano não foi bem como eles imaginaram. Primeiro, a navegação de Colombo é mais fácil, porque ele navega no hemisfério norte, e eu já lhe falei que existe uma corrente marítima que faz essa própria navegação. 2. Além da dificuldade da navegação, existe o problema de que a esquadra de Cabral, por ser maior, é mais difícil de controlar e administrar a questão de alimentação, dos recursos. Quando a gente fala dessa expansão marítima, a gente às vezes não consegue visualizar que uma viagem dessa era literalmente uma aventura marítima, porque se você levasse os animais vivos, os víveres, eles acabavam adoecendo e morrendo. Se você se alimentasse desse animal já doente, você também adoecia e aí a sua tripulação reduzia consideravelmente. 2. Para levar os alimentos em conserva, eles também sofriam com ataque de ratos, tá certo? E acabavam também se estragando. Tanto que o governo português, o governo britânico, os franceses, acabaram desenvolvendo uma espécie de massa que usava muito pouca água e ela era tão seca que até os roedores tinham dificuldade de chegar até esse biscoito, até esse pão.
Então eles tinham dificuldade de se alimentar, eles tinham dificuldade de se prover de coisas necessárias para a viagem. Então se você fizer essa programação de uma viagem de 30 dias e ela perdurasse, por exemplo, por 45, os riscos dessa viagem ir ao fracasso eram altíssimos, tá? Que foi o que aconteceu com a Esquadra de Cabral. Eles acabaram demandando muito mais tempo do que imaginavam, porque essa travessia próximo à linha do Equador é muito comum simplesmente a corrente de ventos parar. Isso também vai acontecer quando a gente vai ter a transferência da corte portuguesa para o Brasil. Dom João faz uma viagem e ele faz um planejamento que sai totalmente do prazo por causa dessa ausência de ventos para trazer as embarcações. Para você ter noção de quanto é difícil, em 22 de abril de 2000, em lembrança dos 500 anos da chegada da Esquadra de Cabral, o governo brasileiro, em parceria com o governo português e iniciativa privada, tentaram fazer a viagem contrária, sair do Brasil e ir para Portugal com a nau similar que Cabral veio. E a nau, em 2000, não conseguiu fazer a viagem. Ok? Ela foi acompanhada e ela não conseguiu fazer a viagem porque as dificuldades eram tamanhas que, quando se chegava, se acreditava que você tinha vencido, vamos dizer assim, o impossível. É quase que irracional. Não é à toa que essas viagens eram marcadas por todo o conhecimento científico que se tinha na época e muita superstição. Essa superstição tem a ver com as dificuldades. Quando você se coloca diante de um desafio muito grande, é normal a razão andar aliado à fé ou ao misticismo, tá? Então, essa condição de Cabral fez com que a esquadra dele diminuísse. Uma parte da esquadra de Cabral nem chegou ao Brasil. No meio do caminho, foi direto para as Índias. Então, Cabral já chegou aqui com menos navio do que foi planejado. O governo português já vai ter um prejuízo aí. Segundo prejuízo óbvio, né? A esquadra de Cabral, ao chegar no Brasil, a aportar no litoral da Bahia, ela se deparou com uma realidade diferente da que eles pensavam encontrar. O que tinha sido descrito pela chegada de Colombo é de uma estrutura de cidades montadas, de comércio existente, inclusive de comercialização de metais preciosos, e não foi nada disso que foi encontrado pelo governo português. Os nativos que habitavam o litoral brasileiro, da ramificação Tupi-Guarani, que a gente só sabe que eles estavam em migração também, provavelmente vindo da bacia amazônica, tá? Por conflitos. Esses grupos nativos que habitavam o litoral brasileiro eram grupos que estavam em estágio de desenvolvimento econômico bem aquém do que o governo português imaginava encontrar. Não haviam essas cidades, não haviam essas estradas, não havia essa estrutura comercial. Ao contrário, tanto é que na Carta de Pero Vaz de Caminha, um documento tão importante para dar veracidade do que aconteceu aqui, deixa-se bem claro, Pero Vaz de Caminha, na carta, que talvez a maior riqueza que havia nesta terra eram seus recursos naturais e aquele povo, o povo nativo que poderia ser salvo, que poderia ser introduzido à fé cristã. Ele não consegue descrever exatamente as riquezas econômicas buscadas pelos portugueses. O fato de o litoral brasileiro ser bem maior e mais difícil acesso do que Portugal pensava. Os custos da viagem que já não foram retornáveis. E o fato de não encontrar as especiarias e nem a estrutura como eles achavam que encontrariam, tornaram o Brasil desinteressante para o governo português. Esse período de desinteresse durou quase 3 décadas, tá? E a gente chama esse período de período pré-colonial. Nesse momento, para não dizer que não houve nenhuma atividade econômica introduzida pelos portugueses no Brasil, vai ser introduzida uma troca comercial que a gente chama de escambo. É bom lembrar, ou então bom saber, se você não tinha esse conhecimento prévio, que o governo europeu português já tinha noção, por descrições que haviam por parte da Espanha e de outros viajantes, de que os nativos da América, do Novo Mundo, tinham o costume de fazer trocas comerciais. Então o escambo já veio pensado. Obviamente que eles não sabiam como isso ia acontecer com todas as suas ferramentas, mas foi até mais fácil porque era costume das tribos que habitavam o litoral brasileiro fazer essa troca.
inclusive como processo de trégua. Quando um território era ocupado, havia essa troca para poder facilitar ou para dar acesso, dar passagem. Você queria passar por um território de uma tribo indígena, você tinha que oferecer alguma coisa. Então o governo português acabou entrando em associação econômica com esses grupos nativos. Obviamente que o escambo, na visão portuguesa, tinha que dar lucro. E na visão indígena, na visão do nativo brasileiro, era uma relação social. Como era uma relação sociocultural, ele não visava ganhar dinheiro com aquela relação. A gente, num viés capitalista, o governo português ganhou dinheiro com o escambo, porque ele trocava objetos sem valor para ele, mas que para o índio era uma relação justa, como, por exemplo, facas, tá? Facas, os índios brasileiros, eles não tinham desenvolvimento de siderurgia, tá? De metalurgia, então eles não tinham metais, eles ainda não tinham chegado na fase dos metais, eles não produziam metais. Foram os europeus que introduziram no Brasil a fabricação de metais, inclusive um papel muito importante dos jesuítas nesse quesito, muitas vezes questionado pelos europeus, pelos portugueses, que se tinham uma situação bem complicada, porque o jesuíta ensinava as tribos brasileiras a desenvolver metais, enquanto os portugueses queriam escravizar os índios. Só que os índios agora estavam produzindo metais. Acabavam criando uma maneira mais sólida de resistência indígena. E o índio recebia cadeira, recebia escada, recebia bota, cinto, chapéu, espelho. É um espelho de uma imagem muito ruim, a questão do reflexo da imagem, é um espelho que não tem essa nitidez que nós temos hoje, tá? Em troca, o índio oferecia o que a gente vai depois chamar de drogas do sertão. Drogas do sertão são aqueles produtos oriundos da mata, incluindo animais silvestres, tá? Frutos, raízes, para vários fins, e de todas essas especiarias ou drogas do sertão, a mais conhecida, que é a que mais interessou o governo português, porque já era de conhecimento dele, era essa árvore, que já era conhecida da África, que aqui se chamou pau-brasil, que era produtora de uma tinta que poderia se tingir tecidos e vender a um preço bem considerável, e é uma madeira nobre. Se você conhece algum objeto de madeira nobre, primeiro tem a questão da durabilidade, inquestionável. 2, a questão de umidade. Se você tem qualquer objeto de madeira maciça, de madeira nobre, é difícil que essa madeira seja danificada por água. É muito comum, inclusive, hoje em dia, quando quem tem espaços residenciais ou no seu condomínio, você tem uma área que é aberta, é normal que nessa área se coloque um carramanchão de madeira, se coloque bancos de madeira, mas tem que ser de madeira nobre, porque senão a água vai infiltrar e vai destruir aquele processo. Bem menos necessário, você pode ter, logicamente, o seu armário, sua gaveta, os seus utensílios dentro de casa de madeira. Além de serem extremamente caros, eles vão ser extremamente duradouros. Mas por uma questão logística, geralmente a madeira que a gente usa dentro de casa é de MDF. São painéis de madeira. São tão finos, são folhas de madeira. Então, essa madeira, ela não suporta umidade, tá? Essa aqui suporta. E lembre-se, eu tenho que transportar essa madeira num navio. É muito bonito falar que o português veio aqui e fez a extração do pau-brasil, mas se a gente souber como foi feita a extração, ela é extremamente trabalhosa. Vamos lembrar, o índio não tinha metais. Como é que tu vai cortar essa árvore? E a madeira do pau-brasil é extremamente grandiosa. 2, como é que transporta para o navio, se o navio não chega até a praia? O navio ele fica numa distância segura para não bater numa bancada de areia ali e ficar presa. E os índios tinham que levar, e os portugueses tinham que levar a madeira numa fragata, num navio pequeno. Era um barco pequeno, uma embarcação que vai levar a madeira até o navio. Então, cara, se tu parar para pensar no trabalho que dá, ele vai vir aqui, cortar a madeira, vai tirar todo aquele processo da folhagem, vai separar a madeira, aí vai transportar ela nas pequenas embarcações para depois encontrar maneira de amarrá-la em cordas para transportar para dentro do navio. Então o pau-brasil, mesmo sendo lucrativo, o trabalho, o desgaste, o custo era tão alto que desinteressou ao governo português. O pau-brasil dá dinheiro, mas não justifica uma colonização efetiva, porque o custo era tão alto quanto o lucro que se ganhava. Professor, para quem eu ia vender essa madeira? Se a gente olhar o mapa da relação comercial, eu vou lá para o Oriente, e se tem uma coisa que a Península Arábica não tem, é madeira. Tanto é que é comum você ver
Quando você vai fazer filmes, quando vai falar do mundo árabe, dos persas, você conhece muito bem a famosa expressão tapete persa. Ah, os árabes dormem em puff, em almofadas, eles têm lenços e tal. Eles dormem naquelas almofadas porque eles não tinham cama. Eles comem sentados no chão durante muito tempo da história da civilização árabe, porque falta para eles madeira. Madeira é uma coisa extremamente nobre, era uma maneira de comercializar a Europa com o mundo árabe. Então o pau-brasil não é só para tingimento de roupas, é para a própria comercialização da madeira. Foram montadas feitorias no Brasil, que são centros comerciais, e o governo português também se interessou de alugar o Brasil. O aluguel do Brasil, o território brasileiro, tá? Essa faixa territorial aqui, alugada, a gente chamava de estanco, tá? Lembrando que escambo é a troca comercial, geralmente do português com um grupo nativo, para extrair drogas do sertão, e a principal era o pau-brasil. O estanco é o aluguel do Brasil para a estação do pau-brasil. Quem quisesse vir até o Brasil, extrair o território brasileiro, explorar o território brasileiro para levar daqui essa madeira nobre, o nome desse aluguel era estanco. Se pagava uma cota tributária e quem mais se interessou de vir para cá foi esse grupo. São judeus convertidos que estavam sendo perseguidos pelo Tribunal da Inquisição na Europa. Então esses judeus, quando se convertiu, a gente pode chamá-los de judeus convertidos. Bom lembrar que as provas de vestibular, quando usam texto, gostam de usar o seguinte trecho: batizados de pé. Por que batizado de pé, professor? Porque o judeu era batizado adulto, então você não vai pegar um adulto no colo, tá certo? E batizá-lo na pia. Então o que é que você vai fazer? Você tinha que batizá-lo de pé, porque ele já estava adulto, ou então ele era mergulhado de corpo todo, então é comum ter essa expressão, tá? Batizados de pé. Mas o mais comum é cristão novo, porque ele não nasce cristão, é convertido. E muito no meio acadêmico se usa essa expressão. Criptocristão. Cripto se refere a falso. Ele é um falso cristão, porque ele apenas finge que é cristão para vir para a América. Mas ele é judeu e quando aqui chega no Brasil, não havia nem a sede da Igreja Católica. Então ele não precisa se comportar como cristão. Ele é judeu e se comporta como judeu. Quando chega algum comerciante, quando o governo português manda expedições, quando vem um oficial português, aí ele finge que é cristão. Mas ele continua cultuando suas práticas religiosas aqui. Entre essas expedições que o governo português envia, ficou muito importante para a história da colonização a de Martim Afonso. Porque foi ele que, ao vir para cá, fundou a vila de São Vicente, ok? E essa vila de São Vicente vai ser a primeira solidificação, tá? Que economicamente traz rentabilidade para o governo português. Justamente num momento importante para a América do Sul. Foi justamente em 1530 e 1531 que o governo espanhol descobriu aqui, na região que hoje a gente chama de Peru, grandes jazidas de prata. Tanto é que depois o Peru vai ser chamado até de vice-reino da prata. Essas jazidas de prata do Peru, além de serem extremamente grandiosas, elas mudaram o que a Europa pensa sobre a América do Sul. Havia sido encontrado metais preciosos na América, sim, na América Central e do Norte. Praticamente não havia sido encontrado metais preciosos no Sul, no cone sul da América. A partir do momento que se achou prata no Peru, se pensou assim: se a Espanha, que chegou antes e estava colonizando de forma mais efetiva, só achou 30 e poucos anos depois, então o governo português está falhando em uma coisa: não está explorando o território com devida eficiência. O governo português vai voltar a se interessar para colonizar o Brasil. O desenvolvimento de São Vicente, a descoberta das jazidas de prata, as colônias do Oriente que já não davam tanto dinheiro e o fato de que o governo português realmente não estava colonizando o Brasil de forma tão incisiva. O problema era, o governo português já tinha gastado uma vez para vir para cá. E gato escaldado, né? Já tinha gastado dinheiro, chegou aqui e não teve retorno. Vai gastar de novo? O governo português teve uma ideia. E se a gente pegasse, usando o sistema que ele já usava na África, se a gente pegasse o Brasil, dividisse em lotes, que a gente vai chamar de capitanias hereditárias, foram 15 capitanias, durante muito tempo a gente usou uma divisão cartográfica, todas na horizontal. E hoje a gente pede que você entenda que aquela divisão é uma divisão simplória. Hoje a gente faz uma divisão mais complexa, mais cartográfica, onde o Maranhão é dividido em duas,
tá? Onde parte do Maranhão não foi distribuído oficialmente a ninguém, onde o Rio Grande do Norte é dividido em duas áreas e São Vicente divide-se com Santo Amaro, tá? Então esse novo mapa, muito mais provável de ser encontrado nas provas hoje, tá? Que já foi atualizado, muito mais acadêmico e muito mais real de como eram realmente os lotes dessas capitanias, foi a maneira do governo português dividir o território, ocupar, colonizar e reduzir o custo do Estado português. Ele quer jogar essa responsabilidade financeira para a nobreza. Qual é o problema? Já havia sido noticiado, quase todo mundo já tinha noção, pelo menos básica, de que a capitania do Brasil não era tão lucrativa. Então, a grande nobreza, para não contrariar o rei, muitas vezes aceitava a capitania. Recebia a carta de doação, que era o documento que transferia a terra para o nome dele, mas ele não vinha. O donatário não vinha até o Brasil, porque ele já tinha uma prévia noção de que ia ter um prejuízo, que não tinha quem fosse ressarcir ele. Então o que é que eles faziam? Não negavam o rei para não criar um problema grave. 2, acabaram retardando o processo de capitania, levando de forma geral o sistema de capitania hereditária ao fracasso. Porque os donatários não vinham e quando vinham também não tinham recurso para colonizar, não tinham noção do tamanho do Brasil. Quem aceitava a capitania, esse donatário, ele assinava um foral. Esse foral, rapidamente, é um documento que especifica direitos e deveres do donatário. Resumidamente, ele tinha direito a ficar com 90% do que produzisse, 10% era entregado ao governo português quando se referia a produtos agrícolas. Porém, se você encontrasse metais preciosos, os minérios tinham que ser 20% para o Estado português. E lembrando que eles não sabiam da existência dos minérios. Acreditava-se que era possível. E falar que você tinha que pagar 20% sobre os minérios, cria aquele aspecto, vixe, então tem minérios. Então ele vai vir, porque vai ficar com 80%, mas na verdade é um estímulo para ele vir. Ele pode ficar com sesmaria, que são lotes que não estão dentro do espaço dele, ele pode invadir esses lotes. É uma maneira de estimular também a vinda do donatário, mas logicamente que alguém vai ter que pagar o pato de eu ter um lote de terra onde não tem limite. Tá certo? Quem é que vai pagar esse pato? Você já está imaginando? É o nativo. É o índio brasileiro que ao longo do tempo vai perder suas terras, vai perder suas reservas. Tá? E ele tem também obrigações, obviamente. Ele tem que pagar impostos, ele tem que se portar ao rei. Só que como era um sistema muito solto, muita gente até gosta de comparar o sistema de capitania brasileira com o feudalismo, mas é bom deixar claro que tem duas diferenças básicas. O feudalismo tem uma economia de subsistência. Aqui é uma economia já de molde capitalista mercantilista. 2, o feudalismo usa modo de produção servil, é uma relação de servidão, enquanto aqui é a relação de escravidão. A relação que se aproxima é a descentralização, porque o rei está lá e o donatário está aqui, criando uma espécie de suzerano e vassalo, e são uma espécie de promessa, é quase uma relação de suzerania e vassalagem também nesse aspecto. O sistema de capitanias ao todo falha, como eu lhe disse, mas a capitania de São Vicente, a de Pernambuco, tá? E hoje a gente pode incluir a capitania de Itamaracá, onde fortes estudos acadêmicos também levam a crer que era a capitania próspera, mas apesar de só se encontrar geralmente no nível de ensino médio, São Vicente e Pernambuco. Não é um erro e não seria grosseiro de sua parte colocá-lo em prova, numa prova discursiva. E se por acaso você encontrar algum autor que diga que a capitania de Itamaracá também faz parte desse rol seleto das capitanias que tiveram sucesso, ele está certo, ok? Já é uma atualização para vocês. Essas capitanias deram certo não só porque o donatário se fez presente, mas também porque foi encontrado lá o primeiro sustento econômico real da nossa colônia, o ciclo açucareiro, ok? E aí o governo português vai ter que criar um probleminha para resolver. Na verdade, surgiu um problema e ele vai ter que resolver o mais rápido possível. O valor que o governo português ganha é muito pequeno, porque ele não achou que ia encontrar coisas de recurso muito alto. A partir do momento que tem açúcar, ele precisa mudar o sistema de administração e ele cria o governo geral, onde ele centraliza escolhendo uma sede. A primeira sede do Brasil é Salvador, tá? A Igreja Católica vem oficialmente com o Brasil, ok? Para solidificar essa sede e criar uma base de matriz cristã católica, e surgem 3 novos funcionários. Um provedor-mor, responsável pelos impostos, e para poder recolher isso e levar até o Estado português. Um responsável pela defesa, capitão-mor,
e um ouvidor responsável pela justiça, para que aqui não fique a justiça de suas próprias mãos. Mesmo com essa estrutura solidificada, com o governador-geral sendo um nobre muito influente, isso é só teórico. Na prática, quem realmente comandava o Brasil eram essas instituições provinciais, municipais, chamadas câmaras, onde os latifundiários faziam o papel político local. Chamados de homens bons, eram homens de posse de terra, eles tinham poder político e através de clientelismo, nepotismo, uma série de pequenos atos e muitos gestos bem visíveis de corrupção, era assim que se administrava a colônia. Resultado, o Brasil nasce de uma administração onde o governo português não tem real controle e o Brasil acaba criando uma série de válvulas de escape. O governo português não tem noção exata de quanto era produzido, de quanto era recolhido, mesmo com o governo geral instalado no país. Ok?